Vai começar seu jornal vespertino, Jornal Plantado, onde você planta ensino e colhe conhecimento. Boa tarde, a edição do Jornal Plantado de hoje vai tratar sobre o setor de florestas plantadas no contexto do estado do Acre. Para entendermos melhor sobre a situação atual do viveiro da floresta no estado do Acre, a nossa repórter remota Scarlett Leve entrevistou a coordenadora do viveiro da floresta para aumentar o nosso conhecimento. Vamos conferir. Boa tarde, Adna. Boa tarde, Ágata. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje nossa entrevista vai ser um pouco diferente devido a alguns imprevistos jornalísticos, mas estamos realizando a nossa conexão Maceió-Rio Branco-Acre, onde a entrevistada de hoje é a Tainá Neri, que vai nos passar algumas informações, algumas atualizações de como está o setor de florestas plantadas no estado do Acre. Para começar, Tainá, me fala um pouco sobre você. Olá, meu nome é Tainá Neri, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Acre há 12 anos. Sou aluna do programa de pós-graduação em ciência florestal e há 6 anos trabalho na área de silvicultura com a produção de mudas e sou coordenadora do Viveiro da Floresta. Nossa primeira pergunta é: você, como coordenadora do Viveiro da Floresta, acha que o viveiro possui capacidade da produção de mudas para o setor de florestas plantadas do estado do Acre? O Viveiro da Floresta, ele é um viveiro estadual, está ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, por esse contexto, ele tem a sua produção toda voltada para atender programas e projetos da Secretaria, também no âmbito da restauração, com a implementação de sistemas agroflorestais, também florestas plantadas, e nesse contexto, dentro desse contexto de restauração no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sim, o viveiro ele tem capacidade de produzir. No entanto, nós sabemos que o contexto de florestas plantadas vai muito além dos projetos de fomento da Secretaria de Meio Ambiente. Pensando no contexto estadual de todo o estado do Acre, teria sim, tem que haver um incremento de produção de mudas com outros viveiros florestais. E como está a saída atual do viveiro? Para quem ele está mais atendendo? Atualmente, o Viveiro da Floresta está produzindo 54 espécies, entre nativas e frutíferas. Nós temos 3 métodos de produção, seja ela via seminal, via estaquia, e também nós trabalhamos com a micropropagação, que é através da cultura de tecidos. Então, nós trabalhamos com a implementação de sistemas agroflorestais com viés econômico, e dentre as espécies com maior destaque, nós temos a banana, o café e diversas espécies nativas, as mais procuradas, sem sombra de dúvidas, é a castanheira, seringueira, o mogno, a copaíba. Temos o açaí também, que tem grande relevância dentro desse contexto. Tainá, a gente quer saber um pouco sobre a rotação de espécies no viveiro. Como que é determinado que uma espécie X vai ser produzida ao invés de uma espécie Y? E também a quantidade de uma determinada espécie que vai ser produzida ao invés de uma maior quantidade de outra espécie. Então, nós temos o catálogo de sistemas agroflorestais, que é indicado para o nosso estado, e ele é basilar para o nosso plano de produção. Então, tudo aquilo que é produzido ao longo do ano, ele está linkado com esse sistema, com esse catálogo. E dentro desse catálogo, há 12 modelos indicados por o estado do Acre, para diversas regionais. Então, o nosso plano de produção, ele segue o que traz esse catálogo, e ele traz diversas espécies. Então, a produção ela é pensada para o ano. Então, todo início de ano há um planejamento, um plano de produção, no qual a equipe técnica, em conjunto com esses produtores que receberão esses projetos de fomento, nós selecionamos no mínimo 4 modelos de sistemas agroflorestais e dentro desses modelos estão elencadas quais são as espécies designadas para cada um deles. E como está a saída de mudas do viveiro atualmente? A quem ele está mais atendendo?
Hoje nós trabalhamos exclusivamente com o programa de regularização ambiental, então em parceria com financiadores internacionais, e esses bancos eles trazem alguns critérios desses produtores que nós devemos atender. Então nós trabalhamos com pequenos e médios produtores rurais de até 4 módulos fiscais da agricultura familiar. Então tudo é produzido e voltado para esse público, distribuídos em todo o estado do Acre, né, dentro do programa de regularização que está previsto no Código Florestal. E agora nos fale um pouco sobre a experiência que é ser coordenadora do Viveiro da Floresta do estado do Acre. Eu trabalho no Viveiro da Floresta com produção de mudas desde o ano de 2019, então também enfrentei uma pandemia. É um setor muito desafiador. Se trabalhar com a restauração, com florestas plantadas, principalmente quando está voltada à recuperação de áreas degradadas, é muito desafiador por você não conseguir escalar a produção. Então o Viveiro atualmente ele tem capacidade de produção de 1 milhão de mudas, mas nós temos que ter o entendimento também que nem tudo aquilo que está para recuperar, o produtor quer recuperar, né? Então a capacidade ela também vai muito atrelada ao querer do produtor rural. Então é muito desafiador você atingir números, você tem capacidade, mas o convencimento com esse produtor de que ele tem que abrir mão de uma área, né, que está sendo utilizada com o bovino, por exemplo, e ele implantar uma floresta. Então no estado do Acre eu acho que é muito desafiador quando se fala em florestas plantadas, porque já existe uma cultura muito implementada com bovinos no nosso estado, então é algo que acaba impedindo nós ganharmos espaço, né, tanto com os sistemas agroflorestais, ou seja, outros modelos de florestas plantadas aqui no nosso estado e na Amazônia como um todo. Bom, Tainá, desde já agradeço a sua presença, a sua disponibilidade e a sua excelente entrevista. Foi muito esclarecedora, trouxe informações importantes para gente, para quem nos assiste. E para finalizar, me fala qual a sua mensagem para os profissionais que desejam ingressar na área das florestas plantadas e como o Viveiro serve de suporte para esse setor. É um mercado amplo, né, e ainda pouco explorado. Pelo fato de ter um viveiro de grande estrutura e de grande porte no estado do Acre, não pensa assim, né, como um todo em ampliar, mas é um mercado que há, né, espaço. Nós temos uma grande área a ser restaurada a nível de estado do Acre e de Amazônia, e há realmente a deficiência, né, a indisponibilidade dessas mudas, pois o Viveiro da Floresta ele disponibiliza dentro dos projetos essas mudas a custo zero, mas não há disponibilidade de comercialização. Então pensar realmente em ampliar esse mercado, trazer outras oportunidades, outras espécies que não estejam tão somente ligadas a esse catálogo que a SEMA lidera, né, e traz aí como opção para a restauração, mas trazer outros arranjos também florestais, outros arranjos de florestas plantadas. Então, para se trabalhar com floresta plantada, tem que ter muda. E pensando no todo, realmente é uma área que há o mercado, que há realmente onde quem está saindo da academia, né, ou quem já realmente saiu, de poder se introduzir no mercado. Para além disso, né, o Viveiro da Floresta ele também é uma escola, não deixa de ser uma extensão da escola e da universidade. Nós estamos abertos para ensinar, para apoiar a pesquisa, então todos têm um espaço aberto para poder aprender e se aventurar na produção de mudas no estado do Acre. Obrigada, Scarlett. O ponto de vista da Tainá foi enriquecedor para nós. Agora vamos conferir a entrevista da nossa repórter investigativa, Lucilene Silva, com o professor Felipe Coelho. Boa tarde, estamos aqui hoje com o professor Felipe Coelho, na Universidade Federal do Acre. Ele é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Viçosa, e desde 2016 é professor no curso de Bacharelado em Engenharia Florestal. Também dá aulas no curso de bacharelado em engenharia agronômica e do mestrado ele dá aula de formação de conformantes florestais aqui na Universidade Federal do Acre. Professor, qual é a sua avaliação? Como que o senhor acha que as florestas plantadas, a situação atual das florestas plantadas aqui no estado do Acre, e quais são os principais avanços e os maiores desafios que temos?
Então, boa tarde, né, para todos, né, que nos escutam. Então, o setor de florestas plantadas aqui no Acre ele ainda carece de muito desenvolvimento, né? Ainda temos ainda poucos plantios, e são plantios experimentais ainda. Nós não temos assim uma definição de um clone, por exemplo, para a região, uma espécie assim, a gente tem a certeza que, né, que a gente vai formar um povoamento florestal com apenas uma espécie que ela vai conseguir se desenvolver plenamente aqui na região. Então, o que nós temos ainda é o mercado ainda, um setor ainda que carece de muito desenvolvimento. Eu digo até para os meus alunos que nós estamos engateando ainda, principalmente se a gente falar, né, também de espécies exóticas que são plantadas em larga escala em outras regiões do Brasil, como pinos, como eucalipto, né? Então, nós temos aí grandes desafios. Pontos positivos, né? Eu posso elencar aqui a criação do curso de Engenharia Florestal aqui na Universidade Federal do Acre, né, a partir da década do ano de 2000. E aí, a formação, né, de novos profissionais da área que vão poder aí levar, né, à frente, desenvolver, né, a questão aí das florestas plantadas aqui no Acre, conscientizar, né, informar, né, trazer isso para a população, né, a importância dessas florestas, da demanda que nós temos aqui de madeira na região. Então, um ponto positivo é isso, né, a criação do curso de Engenharia Florestal, que já tem 25 anos. Outro ponto positivo que nós temos um mercado que absorveria madeira. Nós temos demanda de madeira para fins assim, menos nobres, como, por exemplo, lenha. Nós temos que importar madeira de Rondônia, por exemplo, para essa finalidade, né, que a gente poderia muito bem estar produzindo aqui. Nós temos aí os manejos florestais sustentáveis que vão produzir a madeira nativa, né, para serraria e tal, mas para essas finalidades de menor diâmetro, que existe menor diâmetro, como carvão, energia mesmo, lenha, né, mourão, né, nós falamos de um estado que tem um potencial aí de produção de carne, né, tem muita criação de gado e necessita de mourão, né, para cercar as propriedades. Então nós temos uma demanda muito grande de madeira que não é atendida atualmente. Muitas das vezes, quando é atendida, é de forma ilegal, né, buscando essa madeira aí da floresta nativa. Então, como ponto positivo, seria também essa demanda que nós temos. Se a gente começar, né, iniciar os plantios florestais aqui com espécies, por exemplo, exóticas, né, nós teríamos como, né, absorver, né, toda essa produção aí por parte que vierem dessas florestas plantadas. Então, ponto positivo seria também essa demanda, né. Eu também linko como desafios a formação de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas voltadas para esse setor, e também a conscientização da população da importância de se plantar florestas devido à grande demanda de madeira que nós temos, não só aqui no Acre, mas no Brasil inteiro. Também, né, o desafio de fazer plantios pilotos para a gente testar, para a gente avaliar, né, espécies, clones, né, aqui na região, para a gente ter uma noção, né, de qual seria o clone a ser plantado, qual espécie melhor aqui para se desenvolver, né. Nós não temos ainda uma empresa florestal produtora de madeira plantada aqui, né, no estado. Então, o desafio seria isso, de formar também esses plantios pilotos, desenvolver também melhor toda a cadeia aí de produção. À medida que a gente for plantando florestas, né, acredito que outras indústrias vão, né, começar também a ser implantadas aqui no Acre. Por exemplo, indústrias para tratar madeira, para mourão. Nós não temos uma indústria que trate madeira, porque nós não temos madeira para ser tratada, né? Então, à medida que a gente começar a desenvolver os plantios, plantar, né, florestas aqui também, nós teremos aí surgimento de outras indústrias que vão absorver também essa madeira e vão tratar essa madeira, e você vai agregar valor à madeira. E para isso a gente não precisa desmatar, nós temos áreas abertas já aqui no estado, né? Então não precisamos desmatar para plantar florestas. Nós temos áreas aí que poderiam ser recuperadas, né? Já estão degradadas, poderiam ser recuperadas mediante plantio de florestas plantadas. Então seria esses os principais desafios aí que eu vejo, né? Conscientizar, também divulgar, né? E levar para as pessoas, né? A importância das florestas para também acabar com muitos preconceitos, por exemplo, com espécies nativas, com espécies exóticas, né, como eucalipto, como pinos, né, seriam espécies que poderiam muito bem estar suprindo a necessidade de madeira aqui da região e protegendo as nossas florestas nativas. Professor,
Na sua avaliação, quais impactos socioeconômicos e ambientais a implantação, né, esse desenvolvimento das florestas plantadas traria para o Acre? Então, pensando, por exemplo, na geração de empregos, né, nós teríamos aí empregos sendo gerados aqui no estado, né, para trabalhar em diversas áreas, né, desde, né, a produção de mudas, né, à medida que a gente for desenvolvendo o setor de florestas plantadas aqui no estado, teremos que construir, né, novas empresas trabalharem com produção de mudas. Então nós teremos, já estaremos gerando empregos ali por meio dos viveiros e também, né, na implantação, né, no manejo dessas florestas aí, seria aí um impacto na economia do estado também, gerando empregos, gerando renda, né, para quem for, para os produtores que trabalharem com isso, de estar implantando florestas, né, nas suas áreas, algumas delas já estão degradadas, e aí ao plantar as florestas, a tendência é que essas áreas vão ser recuperadas e vão se tornar novamente produtivas, né? Então uma área que ele não estava ganhando, não estava tendo nenhuma renda, né? Agora ele passa a ter uma produção ali na área, e aí você tem também desenvolvimento econômico do estado. Além disso, nós temos a questão de recuperação de áreas degradadas, né? Que está em alta agora com, né, o acordo que o Brasil, né, de recuperar milhões aí de hectares, né, degradados. Então isso poderia fazer parte, né, que já está sendo alinhado aqui, né, no estado com plantios aí em sistemas florestais, mas as florestas plantadas também poderiam cumprir muito bem esse papel aí de recuperar essas áreas degradadas, e também ao mesmo tempo produzir madeira. Então nós temos geração de empregos, geração de renda, recuperação de áreas degradadas, né? Nós temos aumento de produção por área, e as áreas degradadas a produção é pequena, então você vai ter uma recuperação, aumento de produção por área, né? Então, como os benefícios aí que a gente poderia citar seria principalmente esse, né? Geração de empregos, renda, né? E recuperação de áreas degradadas aqui do estado. Professor, o senhor falou sobre a questão de recuperação de áreas degradadas, né? É um assunto que está muito alto e relacionado com ele nós temos ali a questão de mudanças climáticas. E o que o senhor acha que as florestas plantadas trariam, né, de mudanças e impactos na questão das mudanças climáticas aqui no estado? Então, o nosso desafio, né, seria alavancar, né, as florestas plantadas aqui no estado. E aí, para dificultar um pouco mais, vamos dizer assim, nós temos aí as questões das mudanças climáticas, né, que vai ser um desafio a mais para a gente formar florestas mediante aos eventos que nós temos de enchentes ou hora de seca muito pronunciada, que antigamente não tinha, né, aqui na região. Então nós temos que bolar mais estratégias aí para a gente contornar esse problema mediante as mudanças climáticas. Por exemplo, utilizando espécies que sejam mais adaptadas ou mais plásticas, né, as mudanças, então, aquelas espécies que são tolerantes à seca. Se a gente for trabalhar com clone, florestas clonais aí, comerciais, a gente possa utilizar mais número de clones possível, para que a gente minimize problemas com doenças, problemas com pragas, né? Já que a gente não sabe, as florestas ficam um certo tempo no campo, né? Uma rotação de 7 anos, 6 anos. Então é um longo período aí, e nesse período pode acontecer muitos eventos, né? E aí nós temos que estar um pouco preparados para isso, para evitar que a gente perca a nossa produção, né? Tem a perda de produção aí, ou que a gente não consiga colher, né, a madeira que a gente está propondo. E, por outro lado, né, a gente conseguindo instalar, né, plantar essas florestas, a gente tem um benefício que ela vai causar para mitigação desses problemas de mudanças climáticas, com maior fixação de carbono, né, nos seus troncos, né, nas raízes, e recuperando esses solos, né, onde essas florestas vão estar alocadas, a gente também tem um maior aporte, né, de carbono nesse solo. O solo fica, ele deixa de emitir, né, quantidades maiores de carbono para a atmosfera, uma vez que agora ele não está mais degradado, não está mais ali alterado, né. Então nós temos o desafio de conseguir implantar essas florestas, mas à medida que a gente vai conseguindo, né, vai implantando essas florestas aí, essas florestas estão contribuindo para mitigar, né, os problemas aí também das mudanças climáticas, né. E é lógico, né, a gente não precisa cortar florestas para a gente implantar florestas. Nós temos áreas aí muito propícias para isso, já foram abertas, podem estar até degradadas, e aí as florestas plantadas poderiam ocupar esses espaços.
Professor, em relação ao SAF, ele seria uma estratégia viável para florestas plantadas na questão de agricultura familiar e médios produtores? E quais seriam os modelos mais promissores, espécies e arranjos mais promissores para esse modelo? Então, sistemas agroflorestais são formas de uso do solo, né, que integram, né, cultivo agrícola com as árvores, né, e também animais. Então você consegue numa mesma área, de forma equilibrada, produzir, né, alimentos, produzir madeira e também até mesmo recuperar, né, áreas degradadas por meio da implantação desses sistemas. Então é uma grande alternativa para pequenos produtores, já que a legislação permite, né, alguns tipos de SAFs a serem utilizados até mesmo dentro da APP, né, em área de preservação permanente, desde, lógico, que não, né, descaracteriza a cobertura vegetal. Então, esses sistemas se tornariam boas estratégias para o pequeno produtor, né, produzir madeira para comercializar ou até mesmo para utilizar na sua propriedade, e ao mesmo tempo produzir alimentos na sua propriedade sem comprometer, né, as áreas ali de preservação, de conservação. E também pode, né, utilizar esses sistemas em áreas que não sejam de conservação, né? Então as áreas que ele possa ter ali, por exemplo, de pastagem, que já tem algum grau de degradação, que ele tem um sugado ali, ele pode, né, colocar árvores nessa pastagem, melhorar a condição dessa pastagem e ainda produzir, né, além da carne, a madeira. E para a região aqui, para o estado, né, por ser ter um potencial muito grande de produzir carne, temos o sistema silvopastoriza aí para serem utilizados em áreas, né, que não sejam de conservação, e as áreas, né, como a APP, Reserva Legal, o estado já tem, né, alguns modelos de SAF já disponíveis aí para os produtores, dependendo da região que eles se encontram. Então, por exemplo, como a agrofloresta, como o consórcio de agroflorestais, né, ele consegue ali implantar esses sistemas, ter uma renda, melhorar a condição dele de trabalho, né, para ter um ambiente mais agradável para o trabalho, um ambiente arborizado, e também, né, ter uma recuperação dessas áreas de produção de alimentos, de carne e também de madeira. Então você tem ali um SAF, uma grande alternativa para pequenos produtores. A estratégia é utilizar, né, as espécies daqui da região, que eles já estão acostumados a produzir, que eles já estão acostumados a lidar, né? Então, para facilitar também o pegamento dessas espécies nas áreas, então você consegue formular modelos que atendam à necessidade do produtor, o que eles gostam de trabalhar, né? E aí você tem um ganho aí, tanto econômico, quanto social, quanto ambiental. Professor, e por último, o senhor poderia deixar uma mensagem para o público que queira ingressar no setor de florestas plantadas aqui no Acre? Então, como nós falamos ao longo dessa entrevista, né, é um setor ainda que está aqui no Acre, ainda não está desenvolvido, mas que, por outro lado, tem muito campo para crescer, né? Então, nesse setor, desde lá a produção de mudas, os viveiros florestais que produzem mudas florestais aqui na região ainda você não tem, né? Se a gente fosse plantar florestas hoje aqui no Acre em larga escala, nós não teríamos como abastecer, não teríamos como atender essa demanda de mudas, teríamos que buscar de fora, né, lá de Rondônia, por exemplo. Então, desde que eles possam trabalhar com produção de mudas, até aqueles que vão trabalhar na implantação, né, na formação de povoamentos, vão ter muito trabalho, vão ter muito oferta de trabalho, né, no futuro, por conta dessa questão, né, de você ter agora os programas aí de recuperação, de recomposição florestal, o crescimento de divulgação dos SAFs, né, da formação de SAFs. Então todo mundo possa trabalhar de alguma forma nesse campo aí, desde a utilização de equipamentos para monitorar essas áreas. Então você vai ter uma grande aumento aí de demanda de trabalho nessa área. Então nós temos aí profissionais sendo formados agora aqui também no próprio estado, que possam trabalhar, ajudar, né, colaborar com esses produtores. Então aqueles que forem para esse lado, caminhar para esse setor, né, de florestas plantadas, acredito que vai ter, não vai faltar trabalho, né, aqui no estado no futuro próximo aí, devido a essa grande demanda que nós temos de madeira, demanda de recuperação, né? Então que possam aí pensar, né, em novas alternativas aí, trazer tecnologias de fora, que já estão sendo implantadas, por exemplo, em Rondônia, que já temos ali uma floresta sendo plantadas ali em larga escala. Então que possam trazer as metodologias, as tecnologias também que estão sendo utilizadas lá para serem utilizadas aqui. Então um campo que acho que daqui alguns anos aí para frente você vai ter uma demanda muito grande de trabalho aqui no estado.
Na edição do jornal de hoje, vimos como os viveiros florestais e as florestas plantadas precisam de muito desenvolvimento ainda para abarcar todo esse setor do nosso estado. Nós ainda estamos em estado de desenvolvimento, né? E com isso, nós terminamos mais uma edição do nosso Jornal Plantado, onde você planta o ensino e colhe o conhecimento. Obrigada!